Momento de fé. Eu gostaria de lhe fazer uma seguinte pergunta: como anda a sua fé? É impressionante que nós bem sabemos que o Deus a quem nós servimos, independente de credo, religião, sabemos que Ele é um Deus de fé. Isso mesmo. Ele opera por meio da fé. Precisa-se ter fé para dizer haja dia, para que haja dia. É impressionante que todos nós sabemos disso. O Deus que nós servimos jamais iria nos cobrar-nos alguma coisa se Ele não já tivesse colocado dentro de nós mesmos. É verdade. Deus nunca jamais irá lhe dizer tenha fé se Ele não já tiver posto dentro de você essa fé. Como Ele nunca vai permitir que você passe por qualquer dificuldade, situação, adversidade, em que Ele já não lhe tenha dado a capacidade de vencer as batalhas. A Bíblia diz que nenhuma luta viria sobre você, além de que você pudesse suportar. Às vezes, o inimigo é que tenta nos levar a convencer, a crer que não temos fé suficiente para vencer. O que é interessante é que a Bíblia nos mostra algo totalmente diferente do que o inimigo tenta nos levar a acreditar. No livro de Romanos, capítulo de número 14, olha só o que é que a Bíblia Sagrada diz. Romanos, capítulo 14, versículo 22. Tens tu fé? É uma pergunta. Tens tu fé? Talvez você diga assim, olhando para a situação bem, olha, para falar a verdade, eu sei que eu tenho, mas não sei se eu tenho fé suficiente para vencer essa batalha. O que é interessante é que a Bíblia Sagrada diz que a cada um de nós está escrito, Deus nos deu-nos uma medida de fé. Você sabia que, de forma errônea, pedimos a Deus que Deus nos dê fé? Senhor, me dê fé. Você sabia que não é bom? Porque até então a Bíblia diz que Deus já nos deu uma medida de fé. É interessante que nós pedirmos a Deus para que acrescente a nossa fé. Aí sim. Ora, se é para acrescentar a nossa fé, é porque já há fé dentro de cada um de nós. Há fé dentro de você. E a pergunta é essa, tens tu fé? E com certeza você irá me dizer, sim, claro que eu tenho. Não é tão grande, parece ser tão pequena, mas eu tenho fé. E é verdade, você realmente tem fé. Aí ele continua dizendo, tenha-te em ti mesmo diante de Deus. Tenha-te em ti mesmo. O problema não é que você não creia em Deus, porque crer em Deus você crê. Talvez você não está crendo em você mesmo. Eu tenho certeza que você tem essa confiança, essa certeza, que operando o Senhor ninguém impedirá. Mas talvez você já não creia, você já não acredite em que você tudo pode nele que te fortalece. Que onde você colocar a planta dos teus pés, você será bem-sucedido. Em que ainda que o inimigo vindo contra você, por 7 caminhos fugirá. Talvez essa seja a sua maior dificuldade. Talvez você carrega dentro de você aquele sentimento de insignificância, de não acreditar. Talvez pela vida que você levou no passado. Talvez por conta dos erros, aí você fica aí nessa batalha espiritual, emocional, psicológica, mental, de que você não merece, que você não é ninguém, que você não é um nada. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tudo isso você sabe, e é como se não soubesse. É mentira do diabo. Deus não se deixa levar pelo meu, pelo teu, pelo nosso passado. O tempo da minha, da sua, da nossa ignorância já foi lançada no mar do esquecimento. Hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus não lida com o seu passado. Você lembra de Pedro? Pesquei a noite inteira e não peguei nada. Jesus não foi dizer, mas Pedro, como é que pode? Você que é um pescador, pescou a noite inteira e não pegou nada. O ontem para Jesus não importa, o que importa é o agora. Você deve se lembrar que Jesus tinha sido crucificado. E a Bíblia diz então que ele tendo ressuscitado, 2 homens ia a caminho de Emaús. E ambos conversavam sobre Cristo, porque estavam desesperançosos, porque pensavam ele que Jesus de Nazaré jamais iria morrer, ou da forma que morreu. E eles estavam meio que totalmente desacreditados. Jesus então os alcançou em meio à conversa, até que então diz a Bíblia que Jesus fez-lhes uma pergunta, sobre quem vós falastes? E eles então disseram, não ouviu falar de um homem, o Nazareno, poderoso em palavras e em poder, e o Senhor é com ele?
Pois é, este foi crucificado e morreu. E aí Jesus disse para eles: quem? Mas era ele mesmo. Estava com poucos dias que ele tinha sido crucificado e ele estava dizendo quem? Como que dissesse, é passado. Então você tem essa certeza dessa fé? Ah, eu tenho sim. Pois tenha-te em ti mesmo diante de Deus. Tenha-te em ti mesmo. É importante você ter essa confiança, essa certeza, essa convicção dentro de você, em que tudo você pode naquele que te fortalece, em que maior o que está em você do que o que está no mundo, em que Ele abençoará as obras das tuas mãos. Isso mesmo. Ao invés de você ficar aí sempre trazendo a murmuração, as angústias, as tristezas, as decepções, os seus receios, os seus medos, com que você vai ganhar com isso, pelo amor de Deus? Quanto mais você fala sobre um assunto que você não quer, mais você vai manifestar um sentimento que você não quer. Isso mesmo. Quanto mais você ficar falando de um assunto que você não quer, mais você vai manifestar em você um sentimento que você não quer. Ao invés de você ficar aí sempre murmurando, reclamando, isso os teus ouvidos estão ouvindo. E se a fé vem pelo ouvir, que tipo de fé você acha que está projetando para dentro de você? Então comece a erguer a sua cabeça, a se pôr de pé, a se levantar e acreditar verdadeiramente, porque a palavra de Deus diz: tens tu fé? Tenha-te em ti mesmo diante de Deus. Tenha-te diante de Deus. É diante do Senhor. Ele que abriu o mar, Ele que fez água sair da rocha. Será que o Deus do Velho Testamento não é o Deus do Novo Testamento? Claro que sim, e melhor ainda, na nova e eterna aliança, através de Jesus Cristo, o qual você pode muito bem entrar nos seus aposentos, fechar a porta dos teus aposentos, falar ao Pai que está em secreto e vê e ouve em secreto, e Ele te responderá publicamente. Por isso, levante a sua cabeça, comece a dizer para você mesmo: eu tenho fé, e esta fé que Deus me deu, diante dEle, foi para que eu vencesse essas batalhas, esses obstáculos, essas dificuldades. Por isso, decida se levantar agora mesmo. Decida levantar a sua mão e declarar e determinar em que você tudo pode naquele que te fortalece. Isso mesmo. Diga ao fraco: eu sou forte. Pronto, acabou-se. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao seu monte: eleva os meus olhos para o alto, porque de lá virá o meu socorro que fez os céus e a terra. Isso mesmo. Ao invés de você olhar para a terra seca, diga: o Senhor me faz deitar em verdes pastos e me guia mansamente por águas tranquilas. E tenha certeza de uma coisa: Ele não vai falhar com você. Ele não vai falhar com você. Levante a sua cabeça. Tendes tu fé? Tenha-te em ti mesmo, diante de Deus.